Uma garota humilde é zoada na escola, mas sua voz chama a atenção de um produtor famoso. Na pequena cidade de São Bento, todos conheciam Clara. Não pela sua bondade ou pelo seu sorriso, mas por suas roupas puídas e seus cabelos desgrenhados. Os alunos rixos da escola, com seus moletons de marca e tênis importados, não perdiam a chance de zombar dela. "Olha só a Clara! Parece que saiu de um filme de terror!" gritavam, rindo em coro. E Clara? Ela apenas abaixava a cabeça, com o coração apertado, sentindo um nó na garganta que não conseguia soltar. Mas no fundo, havia uma chama que ninguém via, uma voz poderosa, uma canção guardada. Era na solidão do seu quarto que a magia acontecia. Clara podia transformar qualquer canção em algo maravilhoso. Quando começava a cantar, o ambiente mudava. A tristeza se esvaía e nela surgia um brilho inexplicável. Sempre que ensaiava, as paredes sussurravam, como se reconhecessem o poder da sua voz. Mas como poderia isso ajudar a jovem desajeitada que todos desprezavam? Um dia, tudo mudou. Durante a apresentação de talentos da escola, Clara reuniu coragem e decidiu se apresentar. O coração batia acelerado, um turbilhão de emoções. Ao subir ao palco, os olhares zombeteiros a seguiam. Mas assim que começou a cantar, o ambiente se transformou. A voz de Clara era como um raio de sol em um dia nublado. O público, por um momento, ficou em silêncio, abismado. E foi nesse instante que Samuel, um renomado produtor musical de passagem pela cidade, prestou atenção. Ao final da apresentação, os aplausos ecoaram por toda parte. O olhar de Samuel brilhava. Ele percebeu que todos na sala não conseguiam enxergar um talento extraordinário. Você tem um dom, disse ele, ainda em choque. Clara mal conseguia acreditar. Ele queria ajudá-la, guiá-la na busca por seus sonhos. Mas havia um dilema. A ideia de deixar para trás as zombarias e a dor da escola era tentadora. Por outro lado, Clara temia perder a essência que havia na sua música. Em sua mente, ecoavam as vozes de quem a menospreciava. E enquanto a amizade entre ela e Samuel se aprofundava, segredos surgiam. Um passado que Clara desconhecia e que poderia mudar tudo. Com o aumento da popularidade, os mesmos que riam dela tentavam agora se infiltrar em sua vida. Era como se quisessem fazer parte de seu sucesso, mas, na verdade, eram as sombras do passado buscando sabotá-la. Clara lutava contra as pressões da fama, contra o desejo de ser reconhecida e admirada. Mas, ao mesmo tempo, o medo de se transformar em alguém que não era. Estava prestes a subir ao palco novamente, sentindo a adrenalina pulsando em suas veias. O público aguardava com expectativa, mas em sua mente as vozes do passado recomeçavam a ecoar. Quem ela realmente queria ser? E a que preço estava disposta a lutar por sua voz? As perguntas dançavam em seu pensamento, enquanto o brilho das luzes iluminava seu rosto. Tudo parecia prestes a mudar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara estava prestes a subir ao palco novamente. O coração pulsando forte, a adrenalina percorrendo suas veias. O público aguardava, mas em sua mente, as vozes do passado começaram a ecoar, parecendo um eco estrondoso que não a deixava em paz. Quem ela realmente queria ser? E a que preço estava disposta a lutar? Por sua voz? As perguntas dançavam e a luz dos holofotes a cegava. Ela respirou fundo e começou a cantar. Era uma balada poderosa, cantando sobre dor e superação, como se sua alma estivesse exposta para todos. E como da última vez, algo mágico aconteceu. A voz de Clara transformou o ambiente. As expressões zombeteiras começaram a se dissipar e os rostos se tornaram sérios, atentos. Mas então, no auge da música, um grito cortou o ar. Para tudo! Era a diretora da escola. Sua expressão era uma mistura de raiva e choque. Clara congelou. O que havia acontecido? O público também parecia em estado de choque. A diretora caminhou até o palco, seu olhar fixo em Clara. Você não pode cantar aqui! Não agora! Gritou. Confusa, Clara viu a diretora se virar para Samuel. Você deveria saber disso. Ele franziu a testa sem entender. O que estava acontecendo? Então, num ato desesperado, a diretora puxou algo do bolso. Era um celular e ela começou a mostrar uma imagem. A sala emudeceu quando todos puderam ver a foto de um artigo de jornal, como uma manchete impactante. A fuga de Clara, a filha do famoso cantor desaparecida. As vozes que sempre a menosprezaram agora murmuravam em confusão. Clara sentiu o mundo desabar ao seu redor. De um cantor famoso? Mas como? Essa revelação abalou não apenas Clara, mas todos ao seu redor. Samuel parecia chocado. Suas mãos tremiam. Ele se aproximou de Clara, os olhos cheios de perguntas. Por que você nunca me contou? Perguntou, quase sussurrando. As lágrimas brotaram nos olhos de Clara. Uma torrente de emoções a inundou. Eu não sabia. Eu não conheci meu pai. Ele foi embora quando eu era pequena. A verdade estava saindo como um ralo furado. Achava que era uma menina comum. Não queria ser vista de outra forma. Naquele momento, as vozes do passado pareciam mais distantes, mas o peso da nova revelação era insuportável. No fundo, havia algo mais. Algo que a diretora não tinha contado. Mas antes que qualquer um pudesse questionar, o som de sirenes cortou o ar. O espaço ao redor se encheu de pânico e gritos. Olhares se voltaram para a entrada da escola, onde um grupo de policiais entrava, olhando fixamente para Clara. Clara, precisamos falar com você! Um dos policiais chamou. O público estava em choque e começou a murmurar. Ansiosamente. O que estava acontecendo? O que eles queriam dela? Clara estava paralisada e as interrogações turbilhonavam sua mente. O que mais havia sido escondido? Como sua vida, a vida que ela pensava ser normal, estava prestes a virar de cabeça para baixo de novo? A sala estava em alvoroço e Clara sentia que tudo ao seu redor se desmoronava. Ela estava prestes a descobrir coisas que jamais imaginaria. E o que poderia acontecer a seguir? Clara estava paralisada.
O som das sirenes ainda ecoava, e o pânico no ar era palpável. Todos os olhos estavam voltados para ela. O que eles queriam? O que ela teria que suportar agora? Os policiais pareciam sérios, mas havia algo mais. Uma pressão invisível envolvendo todo aquele momento. Clara, precisamos falar com você! Gritou um dos policiais, enquanto os murmúrios da multidão aumentavam. Ela sentia seu coração batendo forte, como se quisesse sair do peito. O olhar penetrante de Samuel buscava por respostas que ela mesma não tinha. A diretora, por sua vez, parecia mais irritada do que preocupada. Antes que Clara pudesse reagir, uma mulher avançou dos fundos da sala. Seu rosto era familiar, mas de alguma forma inconfundível. Clara franziu a testa. Era sua tia, que não via há anos. Clara, por favor. É uma emergência! A voz da mulher estava carregada de desespero, e isso deixou Clara ainda mais confusa. O que está acontecendo? Clara perguntou, tentando entender. A sala estava tão silenciosa que podia ouvir sua respiração ofegante. Os rostos dos colegas mostravam uma mistura de curiosidade e julgamento, os mesmos que riam. Ela agora pareciam absorver cada palavra, cada movimento. A tia avançou e começou a falar, mas antes que pudesse terminar, os policiais interromperam. Clara, precisamos que você venha conosco. É sobre seu pai. A palavra pai cortou o ar como uma faca. A sala estava prestes a entrar em chamas com a tensão. Sobre meu pai? O que tem ele? Clara sentiu que suas pernas balançavam, como se estivesse prestes a desmaiar. Um tumulto instantâneo tomou conta dela. Tudo aquilo estava tão surreal. Samuel se aproximou, mas ela não tinha certeza se queria ser consolada. A diretora gritou: "Vocês não têm permissão para levá-la! Não aqui!" Mas a mulher ao lado dela parecia desconectada, como se tudo fosse um pesadelo. Clara, é mais sério do que você imagina. Mais sério? Clara finalmente elevou a voz, indignada. E você não me contou antes? O que mais você escondeu? Ela no fundo do peito sentia um fogo arder. A revolta a impulsionava. O policial que havia falado anteriormente fez um gesto para a mulher. Agora não é hora. Precisamos agir. Diante disso, Clara sentiu sua história desmoronando em suas mãos. O que era real? O que não era? O passado estava prestes a voltar. E então, como se as palavras tivessem vida própria, sua tia soltou a bomba. A verdade é que seu pai não só desapareceu. Ele está vivo, Clara. Mas está escondido, fugindo de pessoas que ele traiu. Ele te deixou porque estava em perigo e não queria que você fosse pega no meio disso. Um choque coletivo pairou no ar. O murmúrio se transformou em gritos. A expressão de Clara congelou. Por quê? Ele é um traidor? A verdade a feriu como um corte profundo. A imagem do pai que ela nunca conheceu agora se tornava um homem fugindo. Um traidor. E isso a destruía. Clara, você não entende! Gritou sua tia. Ele tentou voltar, mas não teve coragem. Precisamos saber onde ele está. E você é a única que pode ajudar. Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. Sua vida inteira mudara em um instante. Entre a confusão e a dor, as vozes do passado agora se misturavam com uma realidade terrível. Como ela poderia ajudar alguém que sequer conhecia? Um frio percorreu sua espinha.
Os olhos de Samuel brilharam com uma mistura de preocupação e necessidade de entender. Clara, eu estou aqui! Não precisa passar por isso sozinha! Mas mesmo sua presença não poderia acalmar a tempestade que estava se formando dentro dela. As sirenes ainda soavam, enquanto a sala estava em alvoroço. A vida que Clara conhecia estava em frangalhos, e as perguntas fervilhavam em sua mente, mais ferozes do que nunca. Ela queria a verdade, mas tinha certeza de que essa verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer mentira. O que mais tinha sido escondido? Enquanto dúvidas e pânicos giravam em sua mente, Clara sabia que estava em um ponto sem retorno. A fama e a dor estavam apenas começando. Ela olhou para o público, agora tão distante, e percebeu que seus maiores medos estavam se tornando sua nova realidade. O que viria a seguir seria algo que ela nunca poderia imaginar. Clara estava paralisada. O som das sirenes ainda ecoava e o pânico no ar era palpável. Todos os olhos estavam voltados para ela. O que eles queriam? O que ela teria que suportar agora? Os policiais pareciam sérios, mas havia algo mais. Uma pressão invisível envolvendo todo aquele momento. Clara! Precisamos falar com você! Gritou um dos policiais, enquanto os murmúrios da multidão aumentavam. Ela sentia seu coração batendo forte, como se quisesse sair do peito. O olhar penetrante de Samuel buscava respostas que ela mesma não tinha. A diretora, por sua vez, parecia mais irritada do que preocupada. Antes que Clara pudesse reagir, uma mulher avançou dos fundos da sala. Seu rosto era familiar, mas de alguma forma inconfundível. Clara franziu a testa. Era sua tia, que não via há anos. Clara, por favor, é uma emergência. A voz da mulher estava carregada de desespero, e isso deixou Clara ainda mais confusa. O que está acontecendo? Clara perguntou, tentando entender. A sala estava tão silenciosa que podia ouvir sua respiração ofegante. Os rostos dos colegas mostravam uma mistura de curiosidade e julgamento. Os mesmos que riam dela agora pareciam absorver cada palavra, cada movimento. A tia avançou e começou a falar, mas antes que pudesse terminar, os policiais interromperam. Clara, precisamos que você venha conosco. É sobre seu pai. A palavra pai cortou o ar como uma faca. A sala estava prestes a entrar em chamas com a tensão. Sobre meu pai? O que tem ele? Clara sentiu que suas pernas balançavam, como se estivesse prestes a desmaiar. Um tumulto instantâneo tomou conta dela. Tudo aquilo estava tão surreal. Samuel se aproximou, mas ela não tinha certeza se queria ser consolada. A diretora gritou: "Vocês não têm permissão para levá-la. Não aqui!" Mas a mulher ao lado dela parecia desconectada, como se tudo fosse um pesadelo. Clara, é mais sério do que você imagina. Mais sério? Clara finalmente elevou a voz, indignada. E você não me contou antes? O que mais você escondeu? Ela, no fundo do peito, sentia um fogo arder. A revolta a impulsionava. O policial que havia falado anteriormente fez um gesto para a mulher. Agora não é hora. Precisamos agir. Diante disso, Clara sentiu sua história desmoronando em suas mãos. O que era real? O que não era? O passado estava prestes a voltar. E então, como se as palavras tivessem vida própria, sua tia soltou a bomba. A verdade é que seu pai não só desapareceu, ele está vivo, Clara.
mas está escondido, fugindo de pessoas que ele traiu. Ele te deixou porque estava em perigo e não queria que você fosse pega no meio disso. Um choque coletivo pairou no ar. O murmúrio se transformou em gritos. A expressão de Clara congelou. Por quê? Ele é um traidor? A verdade a feriu como um corte profundo. A imagem do pai que ela nunca conheceu agora se tornava um homem fugindo, um traidor. E isso a destruía. Clara, você não entende, gritou sua tia. Ele tentou voltar, mas não teve coragem. Precisamos saber onde ele está. E você é a única que pode ajudar. Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. Sua vida inteira mudara em um instante. Entre a confusão e a dor, as vozes do passado agora se misturavam com uma realidade terrível. Como ela poderia ajudar alguém que sequer conhecia? Um frio percorreu sua espinha. Os olhos de Samuel brilharam com uma mistura de preocupação e necessidade de entender. Clara, eu estou aqui. Não precisa passar por isso sozinha. Mas mesmo sua presença não poderia acalmar a tempestade que estava se formando dentro dela. Então, do nada, um dos policiais começou a se mover, sua expressão mudando rapidamente. Clara, é mais complicado do que pensávamos. O seu pai não é apenas um cantor famoso. Ele testemunhou uma coisa que ninguém deveria saber. Ele está no centro de uma investigação internacional. O alvoroço aumentou. A sala ficou em completo silêncio. Clara mal conseguia processar as palavras. Investigação? O que você quer dizer com isso? Um aperto no peito começava a sufocá-la, enquanto as sombras da verdade se aproximavam. Ele está sendo procurado, mas não só pela polícia. Existem pessoas que querem que ele se cale para sempre. O policial olhou ao redor, como se tivesse visões de silhuetas em cada canto. E agora, você está em risco também. Um grito cortou o silêncio. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, sua voz calando a todos. A tela verdade inesperada virou seu mundo de cabeça para baixo. Ela percebeu que não só seu pai era um traidor, mas que ele a havia colocado no meio de algo muito maior, uma situação de vida ou morte. Os murmúrios tornaram-se ensurdecedores. O que mais? Está escondido? O que mais não me contaram? Clara sentia o chão se abrir ao seu redor. E no meio de toda a revelação, uma sombra se movia entre os espectadores na porta. Clara percebeu que a figura era familiar, mas daquela forma a tensão subiu ao máximo. Era alguém que fazia parte do seu passado. Alguém que tinha estado tão perto, talvez até ligado a tudo aquilo. E nesse momento, tudo poderia mudar de novo. Olhos se fixaram na sombra e o desespero tomou conta. O que mais ela teria que enfrentar? Clara estava paralisada. O som das sirenes ainda ecoava e o pânico no ar era palpável. Todos os olhos estavam voltados para ela. O que eles queriam? O que ela teria que suportar agora? Os policiais pareciam sérios, mas havia algo mais. Uma pressão invisível envolvendo todo aquele momento. Clara! Precisamos falar com você! Gritou um dos policiais, enquanto os murmúrios da multidão aumentavam. Ela sentia seu coração batendo forte, como se quisesse sair do peito.
O olhar penetrante de Samuel buscava respostas que ela mesma não tinha. A diretora, por sua vez, parecia mais irritada do que preocupada. Antes que Clara pudesse reagir, uma mulher avançou dos fundos da sala. Seu rosto era familiar, mas de alguma forma inconfundível. Clara franziu a testa. Era sua tia, que não via há anos. Clara, por favor, é uma emergência. A voz da mulher estava carregada de desespero. E isso deixou Clara ainda mais confusa. O que está acontecendo? Clara perguntou, tentando entender. A sala estava tão silenciosa que podia ouvir sua respiração. Ofegante! Os rostos dos colegas mostravam uma mistura de curiosidade e julgamento. Os mesmos que riam dela agora pareciam absorver cada palavra, cada movimento. A tia avançou e começou a falar, mas antes que pudesse terminar, os policiais interromperam. Clara, precisamos que você venha conosco. É sobre seu pai. A palavra pai cortou o ar como uma faca. A sala estava prestes a entrar em chamas com a atenção. Sobre meu pai? O que tem ele? Clara sentiu que suas pernas balançavam, como se estivesse prestes a desmaiar. Um tumulto instantâneo tomou conta dela. Tudo aquilo estava tão surreal. Samuel se aproximou, mas ela não tinha certeza se queria ser consolada. A diretora gritou: "Vocês não têm permissão para levá-la, não aqui." Mas a mulher ao lado dela parecia desconectada, como se tudo fosse um pesadelo. Clara, é mais sério do que você imagina. Mais sério? Clara finalmente elevou a voz, indignada. E você não me contou antes? O que mais você escondeu? Ela no fundo do peito sentia um fogo arder. A revolta a impulsionava. O policial que havia falado anteriormente fez um gesto para a mulher. Agora não é hora. Precisamos agir. Diante disso, Clara sentiu sua história desmoronando em suas mãos. O que era real? O que não era? O passado estava prestes a voltar. E então, como se as palavras tivessem vida própria, sua tia soltou a bomba. A verdade é que seu pai não só desapareceu. Ele está vivo, Clara. Mas está escondido, fugindo de pessoas que ele traiu. Porque estava em perigo e não queria que você fosse pema no meio disso. Um choque coletivo pairou no ar. O murmúrio se transformou em gritos. A expressão de Clara congelou. Por quê? Ele é um traidor? A verdade a feriu como um corte profundo. A imagem do pai que ela nunca conheceu agora se tornava um homem fugindo, um traidor. E isso a destruía. Clara, você não entende! Gritou sua tia. Ele tentou voltar, mas não teve coragem. Precisamos saber onde ele está. E você é a única que pode ajudar. Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. Sua vida inteira mudara em um instante. Entre a confusão e a dor, as vozes do passado agora se misturavam com uma realidade terrível. Como ela poderia ajudar alguém que sequer conhecia? Um frio percorreu sua espinha. Os olhos de Samuel brilharam com uma mistura de preocupação e necessidade de entender. Clara, eu estou aqui. Não precisa passar por isso sozinha. Mas mesmo sua presença não poderia acalmar a tempestade que estava se formando dentro dela. Então, do nada, um dos policiais começou a se mover, sua expressão mudando rapidamente. Clara, é mais complicado do que pensávamos. O seu pai não é apenas um cantor famoso. Ele testemunhou uma coisa que ninguém deveria saber. Ele está no centro de uma investigação internacional. O alvoroço aumentou. A sala ficou em completo silêncio. Clara mal conseguia processar as palavras. Investigação? O que você quer dizer com isso? O aperto no peito começava a sufocá-la enquanto as sombras da verdade se aproximavam.
Ele está sendo procurado. Mas não só pela polícia. Existem pessoas que querem que ele se cale para sempre. O policial olhou ao redor, como se tivesse visões de silhuetas em cada canto. E agora você está em risco também. Um grito cortou o silêncio. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, sua voz calando a todos. Aquela verdade inesperada virou seu mundo de cabeça para baixo. Ela percebeu que não só seu pai era um traidor, mas que ele a havia colocado no meio de algo muito maior. Uma situação de vida ou morte. Os murmúrios tornaram-se ensurdecedores. O que mais está escondido? O que mais não me contaram? Clara sentia o chão se abrir ao seu redor. E nesse momento, uma figura familiar atravessou a porta da escola. Clara reconheceu o homem. Era o seu professor de música, Carlos. Mas não era só isso. Havia algo mais. Ele se movia com uma aura tensa, os olhos fixos na tia de Clara. Clara! Carlos gritou, sua voz cortando o ar. Antes que você decida o que fazer, saiba que a verdade sobre seu pai é ainda mais louca do que você pensa. Você precisa saber que seu verdadeiro pai não é quem você imagina. O impacto da declaração fez o coração de Clara parar. O que ele estava dizendo? As emoções se aglomeraram numa tempestade dentro dela. E a sala virou um palco de horror. Todos olharam para Carlos, em choque total. O que você quer dizer? A voz de Clara mal era um sussurro, enquanto os rostos se transformavam em expressões de incredulidade. As pessoas que o estão perseguindo, eles querem a verdade. E você pode ser a chave. Mas tudo isso vai envolver escolher seu lado. Carlos explicou, a tensão carregando cada palavra. A sala ficou em silêncio novamente. Mas agora não era só por pânico. Era uma expectativa pesada. Como se todos esperassem que algo catastrófico acontecesse. Clara estava entre perguntas e respostas. Entre a segurança de um mundo conhecido e as sombras de um passado obscuro. O que mais poderia acontecer? A resposta parecia estar a um passo. E ao mesmo tempo a quilômetros de distância. O que mais Clara teria que enfrentar? E agora que a verdade estava mudando, qual seria seu verdadeiro destino? Clara estava paralisada. O que Carlos havia dito ficava ecoando em sua mente como uma música que não conseguia parar de tocar. Seu pai não é quem você imagina. Os olhares de todos na sala se voltaram para ela, fixos, pesados. A sala parecia encolher e o tempo estava parado. O que teria acontecido se fosse verdade? Clara! Carlos reiterou, sua voz soando um pouco mais intensa. Você precisa saber a verdade completa. Seu pai, ele não apenas desapareceu. O que ele fez antes, isso mudou tudo. As palavras pareciam um peso que Clara não estava pronta para carregar. Um frio a atravessou e seu coração começou a acelerar. Como assim mudou tudo? Ela questionou, a angústia brotando a cada sílaba. Um murmúrio passou pela multidão e os colegas trocavam olhares confusos, alguns parecendo intrigados, outros apenas céticos. Uma mistura de emoções agitava o estômago de Clara. O que mais havia sido escondido? E se a história que ela conhecia fosse uma farsa? Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, outro ruído quebrou o silêncio angustiante. Um gás ofegante. Alguém no canto da sala sussurrou: "Olha!" Clara virou a cabeça e seu coração parou por um momento.
Era uma figura alta, com um capuz cobrindo parte do rosto que tinha entrado rapidamente pelo corredor. A tensão aumentou a cada passo que a figura dava, e a sala inteira estava em choque. Clara, a voz soava familiar, mas distorcida. Clara não podia acreditar. Era um sussurro profundo, aquele que ela se lembrava, mas que nunca poderia esquecer completamente. Quem era aquela pessoa? Não se aproxime! Gritou um dos policiais, levantando a mão. A figura hesitou por um instante, e em segundos que pareciam eternos, o capuz caiu, revelando um rosto que fez a mente de Clara girar completamente. Era seu pai! Exaltado, mas com um olhar de desespero. Pai! A palavra saiu de seus lábios como um sussurro incrédulo. O silêncio na sala era cortante, as expressões de todos transformadas em choques absolutos. Como isso era possível? Clara, você precisa ouvir o que tenho a dizer. O homem começou a avançar, mas parou ao ver os policiais erguerem as armas. Não é o que você está pensando. Estou aqui para te proteger. Ele levantou as mãos numa tentativa de acalmar a situação. Mas a tensão era palpável. Um nó se formou na garganta de Clara. Era um homem que não conhecia, e ainda assim, seu coração pulsava por aquele vínculo perdido. Detenha-se! Bradou um dos policiais, enquanto a sala se tornava um caos. O público estava em alvoroço, gritando e empurrando uns aos outros, buscando respostas. Mantendo os olhos fixos no pai, Clara queria avançar, mas algo a impedia. O homem olhou para ela de maneira intensa, como se tentasse estabelecer uma conexão, mas a realidade o separava cada vez mais dela. Clara, você precisa entender que... O que ele estava prestes a dizer se perdeu na gritaria. A sala virou um palco de desordem, e o caos tomava conta. Os colegas, antes zombadores, agora observavam com um misto de curiosidade e terror. Um amigo de Clara, Lucas, subiu a coragem e gritou: "Ele é um fugitivo! Por que você está aqui?" "Eu fui forçado a ir embora, Clara. Não era seguro." A voz do pai soava angustiada. Os policiais avançaram, alguns prontos para agir. O clima mudou, e um deles se aproximou rapidamente. "Vamos levá-lo, e você também, Clara!" Por um momento, tudo parecia irreal. O passado e presente estavam colidindo, e a verdade era mais confusa que a mentira. O olhar do pai se intensificou. "Clara, eu não sou o vilão aqui! Você está em perigo!" Outra onda de murmúrios explodiu na sala. A decepção e a confusão tomavam conta dela. Como ele pôde deixá-la? Como ele poderia simplesmente voltar e criar mais caos em sua vida? E como se a realidade estivesse em um daqueles filmes que ela sempre assistia, a imagem de Samuel piscou em sua mente. Como ele se encaixava nisso tudo? Era uma conexão que Clara precisava entender. "Não! Não! É tarde demais!" Clara gritou, suas palavras cortadas pela adrenalina que pulsava em suas veias. Os policiais cercavam o pai, mas ela tomou um passo à frente. Atormentada pelo dilema de querer conhecê-lo e, ao mesmo tempo, saber que ele poderia arruinar tudo. E naquele instante, Clara percebeu que esta era a última oportunidade de resolver um mistério que a perseguiu por toda a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, a última chance de escolher quem realmente era. Em um conflito de emoções,
O que aconteceria a seguir transformaria tudo ao seu redor. O que ela escolheria? As dúvidas pairavam no ar como uma tempestade. E uma verdade sombria estava prestes a desmoronar sobre todos os envolvidos. Clara estava paralisada. O que Carlos havia dito ficava ecoando em sua mente, como uma música que não conseguia parar de tocar. Seu pai não é quem você imagina. Os olhares de todos na sala se voltaram para ela, fixos, pesados. A sala parecia encolher e o tempo estava parado. O que teria acontecido se fosse verdade? Clara, Carlos reiterou, sua voz soando um pouco mais intensa. Você precisa saber a verdade completa. Seu pai, ele não apenas desapareceu. O que ele fez antes, isso mudou tudo. As palavras pareciam um peso que Clara não estava pronta para carregar. Um frio a atravessou e seu coração começou a acelerar. Como assim mudou tudo? Ela questionou, a angústia brotando a cada sílaba. Um murmúrio passou pela multidão e os colegas trocavam olhares confusos. Alguns pareciam intrigados, outros apenas céticos. Uma mistura de emoções agitava o estômago de Clara. O que mais havia sido escondido? E se a história que ela conhecia fosse uma farsa? Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, um novo ruído quebrou o silêncio angustiante. Um gás ofegante. Alguém no canto da sala sussurrou. Olha! Clara virou a cabeça e seu coração parou por um momento. Era uma figura alta, com capuz cobrindo parte do rosto, que tinha entrado rapidamente pelo corredor. A tensão aumentou a cada passo que a figura dava, e a sala inteira estava em choque. Clara! A voz soava familiar, mas distorcida. Clara não podia acreditar. Era um sussurro profundo, aquele que ela se lembrava, mas que nunca poderia esquecer completamente. Quem era aquela pessoa? Não se aproxime! Gritou um dos policiais, levantando a mão. A figura hesitou por um instante, e em segundos que pareciam eternos, o capuz caiu, revelando um rosto que fez a mente de Clara girar completamente. Era sua mãe, exaltada, mas com um olhar de desespero. Mãe! A palavra saiu de seus lábios como um sussurro incrédulo. O silêncio na sala era cortante, as expressões de todos transformadas em choques absolutos. Como isso era possível? Clara, você precisa ouvir o que tenho a dizer. A mulher começou a avançar, mas os policiais se interpunham, prontos para reagir. Eu estou aqui para te proteger. Ela levantou as mãos, numa tentativa de acalmar a situação, mas a tensão era palpável. Um nó se formou na garganta de Clara. Como uma figura tão familiar havia desaparecido e aparecido de repente? Você não tem permissão para estar aqui! Gritou a diretora, olhando para os policiais. Levem-na! Mas um dos policiais se virou para a mulher. Estamos aqui para proteger a Clara, não você! A sala começou a ficar caótica novamente. Os murmúrios aumentavam. Clara estava entre a incredulidade e a confusão. O que estava acontecendo? Como sua mãe estava ali agora, no centro de tudo? Por que você não me procurou? Por que me deixou? Suas emoções ferviam. Clara, eu tive que me esconder! A voz da mãe tremia. Havia pessoas atrás de mim. E de você! Era perigoso para nós duas. No que você se meteu? Clara estava prestes a desmoronar. A história da vida dela, que parecia apenas uma busca por um pai, agora parecia um labirinto financeiro e perigoso. O que haveria de verdade naquela história que a vida dela não contava? A sala estava agora em tumulto, com gritos se misturando a
pedidos para que todos se acalmassem. Os alunos começaram a afastar-se, fazendo círculos, como se a tensão fosse contagiosa. E, enquanto todo o caos acontecia, a mãe de Clara olhou profundo nos olhos da filha e disse: Clara, você é a chave para tudo isso. Você precisa saber que você não é apenas filha de um cantor famoso. Você tem um papel maior do que imagina. Há segredos que precisamos descobrir juntas. Uma onda de desespero e confusão tomou conta de Clara. Que papel? Que segredos? Isso era uma loucura. E naquele mesmo momento, olhares se voltaram para o pai, ainda cercado, e as pessoas começaram a cochichar. Ele a enganou. Ele não é quem diz ser. Não era só a postura dela que chamava atenção. O olhar da mãe estava cheio de medo e amor. Clara, é por isso que eles estão atrás de nós! Gritou ela, tentando se aproximar. Mas as barreiras criadas pelos policiais eram intransponíveis. Clara não havia entendido ainda como tudo estava interligado. Um nó se apertava em seu peito. A verdade parecia um labirinto a cada resposta que recebia. E enquanto observava os rostos ao seu redor, um link se formava entre ela e sua mãe. Mas havia algo mais, uma verdade perdida, e a pergunta ecoava: quem era realmente seu pai? Como um vilão no meio de um conto de fada sombrio, sua história estava apenas começando a se desdobrar. Uma sirene mais alta cortou o ar e tudo ficou branco ao seu redor. A última pergunta boiou em seus pensamentos. O que mais elas escondiam? E Clara percebeu que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar mais uma vez. Clara estava paralisada. O que sua mãe havia dito ecoava em seu cérebro. Você é a chave para tudo isso. Como assim? O que ela queria dizer? Uma onda de confusão e tensão apertava seu peito. Os olhares na sala queimavam e o murmúrio do público se misturava ao caos. E a cada segundo, a sensação de que a verdade estava prestes a se revelar aumentava, e Clara estava no centro disso. Quem é você realmente? Clara gritou, sua voz carregada de dor e frustração. A mãe hesitou, olhando para o pai, que parecia tão perdido quanto ela. Nos diga a verdade! O policiamento em torno deles tornava a situação ainda mais tensa. Ambos os pais estavam em perigo. E a única coisa que Clara conseguia pensar era que precisava descobrir mais. Clara, você não entende! A mãe pressionou. Seu pai não só fugiu por nós. Ele estava investigando algo muito maior, algo perigoso, algo que envolve pessoas poderosas. O sussurro dela tinha um peso que fazia até os policiais hesitarem. Que tipo de pessoas? Clara perguntou, um frio ao longo da espinha. O que você quer dizer com perigoso? Ela sentia uma pressão, como se o chão sob seus pés estivesse se movendo. A multidão se tornava cada vez mais inquieta, as vozes misturando-se em um zumbido distante. Então, tudo aconteceu rapidamente. Entre gritos e empurrões, uma explosão. O chão tremeu sob seus pés, fazendo com que as luzes piscassem. Clara mal teve tempo de se segurar. O caos tomou conta enquanto a poeira subia. A sala se encheu de um som ensurdecedor que fez todos se lançarem ao chão. Clara foi jogada para o lado e seu mundo ficou obscuro por um instante. Quando a poeira começou a assentar, ela finalmente conseguiu se levantar. A visão estava turva
Mas à sua frente, em meio ao pânico, surgiu uma figura. Era alguém que Clara nunca esperaria ver ali. Era Lucas, seu amigo de infância. Mas agora, ele estava com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Um olhar que carregava um peso profundo e, ao mesmo tempo, um tipo diferente de urgência. Clara, você tem que vir comigo! Lucas gritou, estendendo a mão enquanto os outros estavam em choque, sem perceber o que realmente acontecia. Ele parecia nervoso, quase ofegante. Seu pai não é o único que está em perigo. Você também está. O quê? O coração de Clara disparou. Por que você está aqui? O que você sabe? Uma mistura de confiança e desconfiança passava entre eles. Lucas parecia determinado a tirá-la daquela sala. Em um movimento instintivo, Clara olhou para seus pais. O pai estava sendo contido pelos policiais e a mãe parecia paralisada, sem saber como agir em meio ao caos. Lucas então puxou Clara pelo braço e ela hesitou. Confie em mim, Clara. O que está acontecendo aqui vai além de nós três. Você tem que vir. Finalmente, algo dentro dela quebrou. Está bem. A urgência em sua voz havia retornado. Sem olhar para trás, tomou a mão de Lucas e eles correram em direção à saída! Enquanto gritos e confusões se espalhavam pela sala. Assim que alcançaram a porta, algo a fez parar. Uma voz familiar a chamou. Clara, espere! Era Carlos, o professor de música. Não! Você não pode ir com ele! A súplica em sua voz paralisou Clara no lugar. Olhou para Lucas e a tensão nas mãos dele era evidente. Ele sabe mais do que parece, Carlos continuou. Eu trabalhava com seu pai, Clara. Ele está no meio de algo que pode destruir vidas. Você tem que saber. A mente de Clara estava em tumulto. O que estava acontecendo? A verdade se desfazia em uma confusão ainda maior. O que mais seus pais esconderam? Por que Lucas estava tão ansioso? Quem estava realmente em perigo? E então, a maior bomba de todas. Lucas, não! É quem você pensa, Clara? Carlos gritou, e os olhares se viraram para Lucas. A aparência dele se transformou em uma mistura de choque e raiva. O que você quer dizer? Clara perguntou, incapaz de respirar direito. Eu sou parte disso há mais tempo do que você imagina. E sabia que seu pai estaria aqui essa noite. Lucas falou. A voz dele estava trêmula. A sala começava a se desenrolar aos poucos. O que parecia ser um mundo familiar, agora tinha buracos e sombras. Clara sentiu que tudo estava escorregando de suas mãos. A única certeza era que, ao olhar nos olhos de Lucas, não poderia confiar mais. A verdade estava se desconstruindo bem diante dela. Então, você também está envolvido? Clara questionou, sentindo o peso da traição nas palavras. Tudo estava mudando. Tudo estava em risco. E ela estava no centro disso. O que Lucas realmente sabia? E, mais importante, quem ela realmente poderia confiar naquele momento? Clara estava paralisada. O que sua mãe havia dito ecoava em seu cérebro. Você é a chave para tudo isso. Como assim? O que ela queria dizer? Uma onda de confusão e tensão apertava seu peito. Os olhares na sala a queimavam e o murmúrio do público se misturava ao caos. A cada segundo, a sensação de que a verdade estava prestes a se revelar aumentava. Quem é você realmente? Clara gritou, sua voz carregada de dor e frustração. A mãe hesitou, olhando para o pai, que parecia tão perdido quanto ela. Nos diga a verdade. O policiamento em torno deles tornava a situação ainda mais tensa.
Ambos os pais estavam em perigo, e a única coisa que Clara conseguia pensar era que precisava descobrir mais. Clara, você não entende? A mãe pressionou. Seu pai não só fugiu por nós, ele estava investigando algo muito maior, algo perigoso, algo que envolve pessoas poderosas. O sussurro dela tinha um peso que fazia até os policiais hesitarem. Que tipo de pessoas? Clara perguntou, um frio ao longo da espinha. O que você quer dizer com perigoso? Ela sentia uma pressão, como se o chão sob seus pés estivesse se movendo. A multidão se tornava cada vez mais inquieta, as vozes misturando-se em um zumbido distante. Então, tudo aconteceu rapidamente. Entre gritos e empurrões, teve tempo de se segurar. O caos tomou conta enquanto a poeira subia. A sala se encheu de um som ensurdecedor que fez todos se lançarem ao chão. Clara foi jogada para o lado e seu mundo ficou obscuro por um instante. Quando a poeira começou a assentar, ela finalmente conseguiu se levantar. A visão estava turva, mas à sua frente, em meio ao pânico, surgiu uma figura. Era alguém que Clara nunca esperaria ver ali. Era Lucas, seu amigo de infância. Mas agora ele estava com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Um olhar que carregava um peso profundo e, ao mesmo tempo, um tipo diferente de urgência. Clara, você tem que vir comigo! Lucas gritou, estendendo a mão enquanto os outros estavam em choque, sem perceber o que realmente acontecia. Ele parecia nervoso, quase ofegante. Seu pai não é o único que está em perigo. Você também está. O quê? O coração de Clara disparou. Por que você está aqui? O que você sabe? Uma mistura de confiança e desconfiança passava entre eles. Lucas parecia determinado a tirá-la daquela sala. Um movimento instintivo, Clara olhou para seus pais. O pai estava sendo contido pelos policiais. E a mãe parecia paralisada, sem saber como agir em meio ao caos. Lucas, então, puxou Clara pelo braço. E ela hesitou. Confie em mim, Clara. O que está acontecendo aqui vai além de nós três. Você tem que vir. Finalmente, algo dentro dela quebrou. Está bem. A urgência em sua voz havia retornado. Sem olhar para trás, tomou a mão de Lucas e eles correram em direção à saída, enquanto gritos e confusões se espalhavam pela sala. Assim que alcançaram a porta, algo a fez parar. Uma voz familiar a chamou. Clara, espere. Era Carlos, o professor de música. Não! Você não pode ir com ele. A súplica em sua voz paralisou Clara no lugar. Olhou para Lucas e a tensão nas mãos dele era evidente. Ele sabe mais do que parece. Carlos continuou. Eu trabalhava com seu pai, Clara. Ele está no meio de algo que pode destruir vidas. Você tem que saber. A mente de Clara estava em tumulto. O que estava acontecendo? A verdade se desfazia em uma confusão ainda maior. O que mais seus pais esconderam? Por que Lucas estava tão bomba de todas? Lucas não é quem você pensa, Clara. Carlos gritou e os olhares se viraram para Lucas. A aparência dele se transformou em uma mistura de choque e raiva. O que você quer dizer? Clara perguntou, incapaz de respirar direito. Eu sou parte disso há mais tempo do que você imagina. E sabia que seu pai estaria aqui essa noite. Lucas falou, a voz dele estava trêmula. A sala começava a se desenrolar aos poucos. O que parecia ser um mundo familiar agora tinha buracos e sombras.
Clara sentiu que tudo estava escorregando de suas mãos. A única certeza era que, ao olhar nos olhos de Lucas, não poderia confiar mais. A verdade estava se desconstruindo bem diante dela. Então, você também está envolvido? Clara questionou, sentindo o peso da traição nas palavras. Tudo estava mudando, tudo estava em risco, e ela estava no centro disso. Qual é o seu verdadeiro papel nisso tudo? Antes que Lucas pudesse responder, uma nova explosão sacudiu o prédio, e Clara gritou, se agarrando a Lucas, não sabendo se queria estar perto ou longe dele. E nesse momento caótico, ela percebeu uma coisa. Uma sombra se movia na entrada da sala, e assim que olhou, seus olhos se arregalaram. Era um homem de terno, com um rosto familiar, e a verdade finalmente se acendeu em sua mente. Você! Clara murmurou, o pânico crescendo. Por que você está aqui? A presença dele era poderosa, e mesmo em meio ao caos, seu olhar estava fixo em Lucas. O que aqueles dois tinham em comum? Qual era a conexão? A tensão na sala aumentou. E Clara estava prestes a descobrir que a verdade que tanto ansiava conhecer poderia ser mais devastadora do que jamais imaginou. O que mais ainda estava por vir? O que estava escondido nas sombras do seu mundo? Clara sentiu que todo o seu passado estava à beira de ser desvendado e não havia como voltar atrás. Clara sentiu um frio na espinha quando a figura da sua mãe se desenhou no meio do caos. A sala estava em tumulto, mas ela só conseguia focar naquela revelação. Mãe, como você pode estar aqui? As lágrimas brotavam de seus olhos enquanto a angústia tomava conta. Clara, eu não tenho tempo para explicar tudo agora, mas precisamos sair. A mãe pareceu hesitar, olhando para o pai, preso pelos policiais. Eles não podem saber de você. Você é a única que pode nos ajudar. Mas ajudar com quê? Clara exigiu, sentindo um nó na garganta. E, antes que a mãe pudesse responder, a verdade dela jorrou em um turbilhão. Se você é quem eu pensei que você fosse, então por que meu pai fugiu? O que ele fez? O pai, lutando contra as algemas dos policiais, gritou: Clara, não escute ela! Mas Clara não podia ignorar a tormenta de emoções e revelações. O medo no coração tornava mais difícil entender a situação. O que ela realmente sabia sobre suas origens? Lucas estava parado ao lado dela, a expressão tensa. Clara, precisamos confiar uns nos outros. E sua mãe? Sua voz falhou ao olhar para a mulher que não via há anos. Ana sabe mais do que diz. Não sou a vilã aqui. A mãe protestou, por fim soltando uma verdade que fez o sangue de Clara ferver. Eu fiz o que achei certo para proteger você. E agora eu sou um alvo! Clara gritou, consciente de que a vida dela nunca seria a mesma. No meio de um caos imenso. O barulho era quase ensurdecedor. Mas no fundo, Clara sentia um lampejo de coragem. Ela tinha poder. Essa era a hora. A figura do homem de terno se acercou. Precisamos ir, Clara. Não estão seguros aqui. O que está prestes a acontecer vai ser ainda mais complicado. O homem não soava como um estranho. Na verdade, sua voz ressonava familiar. Eu sou amigo do seu pai e da sua mãe. Mas quem você realmente é? Clara indagou, a sensação de desespero se transformando em determinação. Ela não tinha tempo para mais segredos. O peso do futuro estava em suas mãos. Meu nome é Eduardo. Seu pai e eu trabalhamos juntos. A investigação sobre a corrupção, os seus laços com pessoas poderosas, tudo isso começou por abraçar a verdade. Eu só queria proteger vocês.
Ele gesticulou, apontando para a saída, como se uma solução mágica estivesse lá. A sala estava em caos total, as pessoas gritando e os policiais tentando controlar a situação. Clara despontou sua mão, olhando para Lucas. Vamos! Finalmente deixando a incerteza de lado. Se vamos enfrentar isso, que seja juntos. O trio, sem olhar para trás, se dirigiu à saída. Enquanto corriam, Clara sentia um turbilhão de emoções. Medo, esperança, dor, mas acima de tudo, um fogo ardente de determinação crescia dentro dela. Haviam tantas perguntas ainda sem resposta, mas uma certeza emergia. Cada passo que davam a aproximava de descobrir sua verdade. Assim que alcançaram a liberdade, o ar estava mais fresco e promissor. Mas o horizonte estava longe de ser claro. Os sons da cidade pareciam mais distantes, e a sombra do passado ainda pairava sobre eles. Clara percebeu que a jornada estava apenas começando. Para onde vamos agora? Perguntou, ansiosa e ao mesmo tempo empolgada. Encontrar seu pai e descobrir a verdade, Eduardo respondeu, seus olhos ardendo com determinação. E assim, naquela noite, Clara deu um passo em direção ao desconhecido, deixando as sombras do seu passado para trás. E enquanto todos os sentimentos ferviam dentro dela, Clara sabia que a história não tinha terminado. Era só o início de uma nova aventura. E você, leitor, qual é a sua interpretação? O que você acha que acontecerá com Clara? Agora, quero que você se junte a mim nessa jornada. Não perca as próximas histórias. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhum dos desdobramentos emocionantes que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Vamos fazer crescer essa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs como você entendem a importância de apoiar o canal.